pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez começando mais um programa, né, mais um podcast, Fala Ramalho. Eu queria primeiramente começar agradecendo a todos vocês que estão nos acompanhando, têm dado feedback, têm dado sugestões. E hoje eu tenho a honra de receber dois grandes amigos, né, que trabalharam com a gente lá na secretaria e a gente tem uma história muito interessante junto, né, os três. E eu tenho a honra de estar recebendo o Dr. Matheus, que é neurologista, e a doutora Francisca, que é mastologista. Cada um coordena um programa muito importante, que eu tenho muito orgulho do que a gente fez lá na secretaria, porque são programas que impactam diretamente na vida das pessoas, e eu trouxe eles aqui para falar um pouquinho sobre o que é o programa, sobre os desafios para agora e para o futuro também do programa. Então, eu queria primeiro agradecer ao Dr. Matheus e a doutora Francisca. Vou chamar de Matheus e Francisca para não ficar muito grande, não. Mas o Matheus e a Francisca, pela estada de vocês aqui, eu queria que vocês iniciassem dando um alô para o pessoal que está em casa. Né? Eu sou Francisca Beltrão, sou mastologista, coordenadora do AMICE, né? E é uma honra, um prazer a gente estar conversando aqui um pouquinho com vocês sobre o que a gente construiu juntos e ainda vamos continuar construindo. Vamos lá. Eu sou Matheus, sou neurologista, eu sou coordenador do programa AVC da Sinais. Eu faço das palavras de Francisca minha, né? A gente tem um programa que foi bem estruturado graças, né, a toda essa participação que Ramalho comentou, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre. A gente, já entrando no assunto, a gente passou um período bem que é emblemático para o mundo, né, que foi a pandemia de Covid-19. E o desafio lá na secretaria, vocês sabem, além do enfrentamento, né, que foi uma coisa que demandou muito do nosso tempo, da nossa dedicação, mas a gente tinha que avançar em outros aspectos, né? Porque num determinado tempo só se falou em pandemia, mas as outras coisas começaram a acontecer e a gente tinha que dar a resposta. E isso foi muito interessante, foi quando a gente pensou em lançar esses programas, né? Porque já era uma demanda antiga, né? Tanto do AVC como da mastectomia, da saúde da mulher como um todo, e foram programas que realmente nos dão muito orgulho, né, Francisca? A gente tem dados do que era antes do programa, do que foi depois. Eu queria que você primeiro explicasse o que é o programa. Né? A gente está falando de AMICE, de AVC, mas a gente precisa explicar para quem está em casa o que é o programa e fazer um relato do que era antes, como era que está agora. O AMICE, ele é um programa de reconstrução mamária tardia, né? Então, aquelas pacientes que fizeram mastectomia, mas na época do tratamento oncológico não tiveram acesso a essa reconstrução, ou não tiveram indicação e depois não tiveram acesso. Então, o AMICE destina essas mulheres mastectomizadas por câncer de mama. Né? A gente, quando vai olhar os dados do DataSUS com relação ao que era feito no estado de reconstrução mamária, seja imediata ou tardia, a gente tinha ano com 5, o máximo que a gente tinha nos últimos 5 anos antes do lançamento do AMICE era anos com máximo de 5 reconstruções por ano. Mas teve ano que só tem registrado 1 cirurgia, anos com 3. Né, e realmente a gente viu que tinha essa demanda reprimida, né, a gente se organizou com algumas ONGs para ver isso e para tentar direcionar que essas mulheres tivessem acesso, e foi isso que foi feito, mesmo durante uma pandemia. Né, a gente lançou o programa em meio à pandemia, ele começou com o que a gente tinha, do jeito que tinha, né, para a gente conseguir implementar e manter como vem sendo até hoje. Ô Francisco, eu me lembro que na época tinha gente que estava aguardando há muito tempo, né, porque para quem está em casa entender, essas cirurgias elas geralmente acontecem logo no momento concomitante à cirurgia, primeiro que é mastectomia. Mastectomia é a retirada da mama. Pronto. Né? Então, geralmente a reconstrução acontece durante o procedimento. A paciente pode ter indicação no mesmo procedimento, por exemplo, no mesmo dia, tira a mama e já inicia o processo de reconstrução. Às vezes, por conta do avançado do câncer, às vezes por condições clínicas, não tem indicação no fazer no mesmo dia, mas depois que é passado o tratamento ou estabilizado, ela tem que ter acesso. É lei. Né, é lei para ser cumprida pelos CACONs. Quando a gente viu, existia uma demanda reprimida de mulheres há mais de 20 anos, 30 anos. A gente tem mulheres no programa que já iniciaram o processo de reconstrução conosco, né, que estão há mais de 20 anos que não tinham. Já tinham terminado o tratamento oncológico, estava tudo ok, né, mas tinha aquilo ali dentro do coração delas precisando ser resolvido. Eu me recordo de algumas falas de algumas pacientes, logo no dia do lançamento do programa, né, que muitas vezes a gente, como médico, e como profissional de saúde, né, às vezes esquece de ver o que significa para o paciente. Né? A gente focado muito na questão técnica e a gente via relatos de quanto esse momento, de quanto aquele momento do lançamento do programa
era importante para a vida delas, né? Inclusive para a vida conjugal, que elas falavam muito isso, né? Inclusive até um resgate, né, para elas. É como se assim, elas se resgatassem como ser humano, se voltassem a se reconhecer, né? E tudo isso na parte conjugal e na parte sexual fazia muita diferença. Se você lembra o nosso encontro, um ano de programa, o café da manhã que a gente teve, né, com grande parte delas, os relatos, cada uma foi à frente, quis dar o seu depoimento, né? Mulheres que tinham feito cirurgia há pouco tempo, mas a maioria tinha feito há mais de 5 anos, pelo menos, né? E quando você pensa viver pelo menos 5 anos sem uma parte do seu corpo, né, uma parte que é a que chega primeiro, é a parte que atrai olhares de todas as formas, tanto, né, é diferente, né, diferente você fazer uma coisa tão simples como ir à praia, né, mesmo que não tenha, não, essa coisa sensual do brasileiro não tem nada a ver, é uma parte do seu corpo que está faltando, então elas se sentiam mutiladas realmente, né, é diferente, hoje em dia já tem empresa que vende biquíni com enchimento, nada substitui. Né? Não vai substituir uma parte do corpo, é para tentar ser aceitada, digamos assim, né? Num contexto social. Mas o impacto é muito grande. Era muito interessante os depoimentos que o pessoal fazia na época e a gente tinha muito orgulho, né, do que estava sendo feito. E aí, Matheus, e aí, o que é o programa AVC das Sinais? Primeiro, para o pessoal saber, o AVC que é uma coisa, é a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo, né? E, então aqui em Alagoas não é diferente, ela obedece essa regra. A gente, quando estava na Secretaria de Saúde, a gente tem muita coisa para fazer, né? A saúde é um mundo, né? Tem várias demandas, é demanda todos os dias, então a gente tinha que priorizar. E a estratégia da gente era o seguinte: o que era que mais mata em Alagoas? Para a gente poder atacar, ser objetivo. Quais são as doenças que mais matam em Alagoas? Primeiro, são as doenças cardíacas, né? E depois era o AVC. Então vamos lançar algo que diminua, até para a gente comparar como foi depois do programa, como foi antes e depois. Com relação à questão das doenças cardíacas, tinha aquela questão já que nós já estávamos batalhando e construindo, acho que vai ser entregue agora recentemente, o Hospital do Coração. E para o AVC precisava ser feito alguma coisa também, porque era a segunda doença que mais mata no mundo. Então eu queria que você explicasse o que é o programa, a importância. O AVC, que você já comentou, é a segunda doença que mais mata e a que mais incapacita, né? E quando a gente pensa no estado de Alagoas, se você for no DataSUS, o estado de Alagoas é o maior índice de mortalidade por AVC do Brasil, né? Então, o que quer dizer isso? Que a gente estava muito ruim em relação ao panorama de um país que já não tem uma qualidade tão grande de assistência ao AVC. Então, até no Nordeste. Então, a gente pega o estado que tem a maior taxa de mortalidade. Dentro do Nordeste, Alagoas tinha o pior índice. E a gente não tinha um número bom de atendimentos. Porque quando a gente pensa no estado de Alagoas, só existia uma unidade de AVC com 10 leitos que estava dentro de Maceió. Então, como é que o paciente que está lá em Delmiro, por exemplo, como é que ele vai chegar a tempo? Porque o tratamento do AVC ele é baseado no tempo. Então, claro que existem outros parâmetros, mas basicamente é tempo. Então, o programa AVC das Sinais, no final das contas, é uma linha de cuidados, é o nome que a linha de cuidados ganhou aqui no estado de Alagoas, que já está bem estabelecido pelo próprio Ministério da Saúde, a importância na prevenção, no tratamento agudo e, posteriormente, no tratamento e acompanhamento desses pacientes que sofreram AVC. Então, a gente organizou um fluxo dentro do estado de Alagoas, de forma que as regiões elas vão ter locais de, vamos dizer assim, unidades de atendimento inicial, que nessas unidades vai haver a possibilidade da discussão do caso do paciente por meio de um aplicativo de tecnologia, né, de telemedicina, que já é bem estabelecido para isso no todo mundo. E esse paciente, se ele for elegível, ou seja, se ele tiver os critérios adequados, ele vai ser transferido para uma unidade de referência. Nessa unidade de referência, a gente vai ter tomografia, que é crucial, a tomografia computadorizada para esse doente, e a depender da imagem e daquilo que foi discutido junto ao neurologista, então a gente tem um neurologista todos os dias, 24 horas por dia de plantão, para poder discutir todos esses casos. A gente tem a equipe da radiologia para discutir as imagens, e se esse paciente tiver indicação, ele vai ser submetido ao que existe de tratamento no mundo. Então, a gente vai ter 2 tratamentos principais, trombólise venosa, que é um medicamento que a gente injeta na veia do paciente com o intuito de reverter, e a trombectomia mecânica, que é algo muito mais avançado, que praticamente não se faz em nenhum lugar do Brasil pelo SUS, são poucos locais assim pelo SUS de forma bem organizada, e a gente consegue tratar muito bem esse paciente aqui no estado. Então, se a gente for voltar no tempo, né, imitando aí Francisca falando sobre os dados, a gente tem cerca de 24 trombólises por ano
nos anos de 2019 e 2020, tá? São 48 nesses dois. Hoje a gente tem 127 trombólises. E trombectomia, que é esse procedimento, a gente tinha 5 nesses 2 anos. Hoje nós temos 43. Em um ano? Em um ano. Em menos de um ano, né? Porque ainda não chegou a fechar um ano. Isso. Então, o impacto que isso vai trazer é muito grande. Porque esse paciente, se ele tem indicação de tratamento, é que ele tem gravidade clínica e um potencial risco de evoluir ou com morte ou com disfunção de incapacidade. E se ele é submetido ao tratamento, o risco dele de evoluir mal diminui muito. Então, esse indivíduo ele tem uma melhor recuperação, ele tem um melhor desfecho. Isso é um impacto muito grande em relação à qualidade de saúde desse doente e a gente diminui essa taxa de mortalidade, essa taxa de incapacidade dentro do Estado. Um Estado que antes tinha o pior índice, se espera que, claro, isso demanda tempo, não é da noite para o dia que a gente vai mudar o índice, né, de um Estado, mas isso vai sendo trabalhado dia após dia com o intuito de melhorar o desfecho de todos esses pacientes. Eu me recordo que foi uma preocupação da gente na época, que a linha de cuidado ele visa o AVC agudo, né? O evento, como é que se diz? No momento que ele acontece, né? A parte da urgência e emergência. Aconteceu um AVC, qual é o fluxo que o paciente vai? Mas era uma preocupação nossa a prevenção também, né? A gente sabe que existem alguns critérios, algumas condições que aumentam o risco. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque só para ficar claro para quem está em casa, o programa de AVC, o paciente teve um AVC, o que é que vai ser feito? Isso. E, como você bem falou, aqui em Alagoas a gente consegue garantir para quem está dentro dos critérios, né, para o tratamento, que ele receba o que tem de mais moderno no mundo no tratamento de AVC pelo SUS. Isso. Eu acho que é importante destacar que Alagoas é o único estado, pelo menos eu não sei se tem, mas que tem um programa desse, com essa abrangência, todo o estado coberto. E isso só foi possível porque nós tínhamos, primeiro, os hospitais regionais, porque aí conseguia, como você falou, se o paciente tivesse, como só tinha antes do programa, uma unidade de AVC no HGE, o paciente que tivesse um AVC em Delmiro Francisco, ele já estava sentenciado, ou que ele ia morrer, ou que ele iria ficar sequelado. Isso. Não existia possibilidade. Então, imagine o que é um sistema de saúde, onde você já está dizendo, olha, dependendo da sua região, você não tem o que fazer para a sua vida. E eu acho que o programa tem a gente precisa lembrar isso para todo mundo e mostrar o quanto isso foi importante, porque quando os hospitais regionais eles passam a existir, as UPAs também passam a existir, o SAMU, com o estado com 100% coberto, e as tomografias nas regiões, você dá a possibilidade ao paciente que, se ele tiver um AVC e tiver no critério, ele vai poder receber, aí eu falo com a boca cheia, ele vai receber o que tem de mais moderno no mundo no tratamento da AVC. Eu já conheci várias pessoas, né, conhecidas minhas, que tiveram AVC, chegaram sequeladas na unidade e estão hoje aí sem nenhuma sequela. Então, imagine para a vida dessa pessoa, para a vida da família, da sociedade, porque realmente quando a pessoa fica sequelada, ela gera um custo social para a família, um custo, né, para a sociedade como um todo. E a pessoa que saiu lá, chegou com sequela e está hoje sem nenhuma sequela. Francisco, quer falar alguma coisa? É um impacto em saúde pública, né? A gente tem um impacto individual, o AMIS, a gente também costuma dizer isso, é impacto na vida daquela pessoa, daquela família, mas nesse caso, né, você está prevenindo, você está diminuindo, né, o número de mortes e diminuindo as sequelas, então você tem um impacto de saúde pública fundamental. É menos pacientes precisando de fisioterapia, precisando de fralda, cadeira de roda. Menor tempo de hospitalização, né? Porque o sequelado vai complicar, vai ter outras coisas, vai ser hospitalizado maior, então o gasto público também e o impacto para aquela vida, para aquela família. Um paciente sequelado é um paciente geralmente acamado, né, que muitas vezes é quem está mantendo a casa, então faz fator financeiro junto, né? Tem o cuidador ali do lado, para quem não tem condição, o cuidador é quem está da família e sofre junto, então é um impacto muito grande numa cadeia, né? Aquele elo todo ali que está ao redor. E como é que você tem observado o programa hoje? Eu vou perguntar o que alguém em casa vai perguntar. Mas funciona? Está funcionando, Matheus? Como é que está? Pronto, a gente funciona muito bem. É claro que a gente começou de um projeto piloto. Você falou que tinha só uma unidade de AVC. Isso. A gente só tinha unidade de AVC do HGE. A unidade de AVC do HGE hoje aumentou, ampliou o número de leitos para o dobro, 20 leitos. Abriu-se a unidade de AVC do Metropolitano, que tem 10 leitos. Então, a região de Maceió e Metrópole, né, a zona metropolitana, tem 30 leitos de unidade de AVC. E a gente tem outras unidades. Então, em todos esses hospitais regionais, essas unidades, vamos dizer assim, de referência, elas têm um leito de AVC para o paciente ser trombolizado. A unidade do Agreste, né, que é o Daniel Rowley, aquela unidade de emergência, é uma unidade de referência
lá na região de Arapiraca, que tem a unidade de AVC com 8 leitos. Então, a gente tem toda essa dinâmica de leitos para poder atender o paciente, né? Aquilo que você falou sobre a linha de cuidado, então, o programa, ele é a linha, a gente começou focando no paciente agudo, mas obrigatoriamente nós temos, nesses locais, o ambulatório pós-AVC, a fisioterapia, a fonoaudiologia, e cada vez mais a gente está também focando em relação à prevenção primária, que é a gente não deixar esse paciente evoluir, como você tinha perguntado previamente. Então, a gente sabe que hoje, com alguns fatores de risco, a gente consegue reduzir quase 90% a incidência de AVC. Então, hipertensão, diabetes, tabagismo, etilismo, algumas arritmias cardíacas, sedentarismo, o indivíduo que tem um colesterol alto. Então, a gente tem todos esses fatores que são modificáveis e que a gente consegue, tratando isso na prevenção primária, unidade básica de saúde, por exemplo, a gente diminui muito a incidência desses pacientes. Você falou que é 90% de redução? Hoje se estima que a gente conseguiria reduzir quase em 90% a incidência de AVC, os casos novos de AVC, se a gente controlasse bem nosso fator de risco. Então, é importante, né, Francisco? Porque, assim, imagine que você está falando da importância que é o investimento na atenção básica. Isso. Né? Porque, lógico, a gente tinha que tratar o paciente que estava acontecendo agora, mas eu acho que para todo mundo, para nós que estamos, né, na gestão, para quem está em casa, do fortalecimento da atenção básica. Se a gente tem uma condição que é a que mais mata e que se a gente consegue evitar que 90% dos casos novos aconteçam na atenção básica, é importante a gente destacar isso para que investimento, e a gente infelizmente ainda demanda muito recurso ainda na média e alta complexidade, mas essa resolução, pelo menos do AVC, mas a gente sabe que em outras patologias também, mas no AVC especificamente a gente conseguia ter uma redução grande se houvesse um investimento maior em atenção básica. Isso. E existe dentro da linha de cuidado, que a linha de cuidado é de ponta a ponta, da prevenção até a reabilitação desse paciente, passando pelo tratamento agudo, existe esse foco, né, de também prevenir, porque é muito melhor. É um custo menor, a gente não tem esse risco do paciente ele acabar ficando sequelado, a gente consegue prevenir, né? Então, lembrando que o AVC é uma doença causada por outra, não acontece de uma forma do nada. Então, hipertensão, diabetes são coisas do nosso dia a dia que podem ser prevenidas e que a gente consegue mudar totalmente o destino desse paciente, a funcionalidade dele. Tá, e o que é que você tem percebido dos pacientes? Você tem contato com o paciente? A gente tem todos os indicadores, né? Então, a grande vantagem da organização que a gente tem, a utilização desse aplicativo, é que a gente consegue ter o acompanhamento numérico em tempo real. Tempo real, entenda, 24 horas de ajuste para poder receber esses dados. A gente sabe de onde esse paciente veio, onde ele foi tratado, e a gente tem uma resposta muito boa, né? Como a gente tem um contato com as unidades, a gente discute cada caso, é obrigatório do início ao fim a gente discutir cada caso, a gente percebe que vem cada vez mais tendo mais casos, isso daí é porque a gente está conseguindo diagnosticar mais, não está aumentando, na verdade, é diagnóstico, e o desfecho, de maneira geral, é muito bom. Na verdade, a gente acredita que os nossos números estão sendo até melhores do que o estimado, né? A gente sabe que o tratamento traz riscos, mas que são riscos que são inferiores ao benefício, e em torno de 7% dos pacientes podem evoluir de forma insatisfatória, e a gente tem uma evolução ruim muito menor. Isso é algo muito bom. E o que a gente espera é que, com o passar do tempo, a gente comece a ter uma implicação no DataSUS, percebendo que aquela curva de mortalidade que era muito alta, ela comece a cair também. Eu acho importante, Matheus, destacar, você falou que do tempo do AVC, AVC é tempo, da importância da identificação precoce, né? Eu acho que a gente vê muito isso. O paciente às vezes tem um AVC, acha que é um mal-estar e demora a procurar atendimento e aí perde o tempo, a oportunidade. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que quando a gente estava discutindo na construção, era uma das pautas que a gente queria abordar e destacar, era como a gente ia fazer com que os pacientes identificassem de pronto o AVC e chegasse a tempo, dentro daquela janela terapêutica. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Tá bom? Essa falta de entendimento é muito comum no nosso país, né? Especialmente o indivíduo imaginar que se ele tomar um chá, se ele dormir, ele vai melhorar. Então, a ideia de não buscar de forma imediata é muito comum. Isso vai ser melhorado com a educação continuada. Então, a educação para mostrar ao paciente o que é o AVC, que basicamente é um sintoma de um lado do corpo, claro. Isso daí a gente está falando de maneira geral, tá? Então, de um dos lados do corpo, o indivíduo ele vai ter uma fraqueza,
uma dificuldade de sensibilidade, uma fala embolada ou a dificuldade, inclusive, de conversar, né? Então, esses daí vão ser os sintomas mais importantes, devido que fica sem conseguir andar, sem levantar um braço. Existe uma sigla que a gente conhece muito bem, que é o SAMU, que foi utilizada já em alguns momentos de S de sorrir, ou seja, boca torta, o A de abraço, para o indivíduo levantar os braços e perceber se tem alguma assimetria. O M seria de música, o indivíduo cantarolar ou falar alguma coisa para a gente perceber se ele está com a voz embolada ou com incapacidade de falar. E o U de urgente, para você ligar para o SAMU, que na realidade de Alagoas é quem realmente vai dar essa capilaridade, essa possibilidade de transporte entre as unidades e também o atendimento do paciente na rua. A gente toda semana a gente discute o indivíduo que o SAMU busca na rua, discute o caso conosco, porque o SAMU está dentro do fluxo, então eles discutem diretamente pelo aplicativo e a gente encaminha para o serviço de referência. E Francisca, do programa AME, você tem essa questão da reconstrução, que é o pós. A gente sabe que o câncer de mama é um câncer muito prevalente no país. Questão de mortalidade. Ele é o que mais mata mulheres mulheres no Brasil, não é isso? E assim, eu lembro que o programa ele tinha um braço que era da reconstrução, isso. Mas a gente também focava, assim como do AVC, na prevenção e mais focada no diagnóstico precoce. Né? E eu queria que você falasse para quem está ouvindo em casa, o que foi que caminhou disso, qual era, comparando o nosso estado com outros estados, como é que a gente está. O que a gente veio caminhando é assim, quando a gente pensa em mastectomia, a gente pensa que aquele câncer foi avançado. O câncer estava tão grande, pelo menos na mama, né? O nódulo estava tão grande que precisou tirar a mama toda. Para a gente tentar diminuir isso, para a gente tentar chegar no câncer mais cedo, porque quando a gente fala em prevenção, muita gente associa com mamografia, mas a mamografia ela vai ser diagnóstico precoce. Costumo dizer que prevenção é tudo aquilo que você faz na sua vida desde que você nasce. Prevenção em câncer, principalmente em câncer de mama, é estilo de vida. Né? Mas quando a gente fala em diagnóstico precoce, hoje o que é aberto para a população ainda é mamografia a partir dos 50 anos. O que já é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia é a mamografia a partir dos 40, justamente para a gente tentar identificar lesões que ainda não são palpadas nem pelo paciente em casa no autoexame e muitas vezes nem pela gente mesmo que é especialista. Então a mamografia tem esse poder. Uma das nossas inúmeras, várias das nossas inúmeras reuniões, né, que a gente construiu isso junto, você, Alexandre, foram realmente fundamentais. Além da gente reconstruir, vamos tentar justamente, o AME era assim, da prevenção à reconstrução. Então, do diagnóstico precoce, né, à reconstrução. Vamos tentar colocar a meta da sociedade brasileira aqui em Alagoas, né, coisa que a gente não tinha. Então, a gente começou a construir isso, começou a reunir com essa meta, justamente, que toda a população de Alagoas tivesse acesso à mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. A gente começou a se reunir com os municípios, né? A gente está tentando caminhar agora realmente com essa parte. Uma parte dessa linha de cuidado de câncer a gente já conseguiu. Então, hoje, as mulheres no Hospital da Mulher elas já têm atendimento especializado em mastologia. Agora, na Clínica da Família também já tem mastologista, na Clínica da Família também. A gente já tem acesso à corbiópsia, que é a biópsia, né, por agulha grossa. A gente tem na nossa unidade no Hospital da Mulher, tem outros terceirizados em parceria, né? E a gente tem mamografia, a gente tem tudo isso. A gente consegue direcionar, colocar essa mulher no fluxo, né? Foi benigno, não tem indicação de cirurgia, que era outro gargalo que a gente tinha, né, em saúde pública, quando você olhar os procedimentos cirúrgicos benignos, aquelas pacientes que tinham nódulos grandes, nódulos com indicação de cirurgia, mas eram benignos, elas ficavam na rede vagando, aguardando cirurgia, ou então não caía, mas acabavam que eram captadas por outras especialidades que não eram mastologistas para conseguir realmente fazer essa cirurgia. Hoje elas têm acesso. Né? Hoje elas têm acesso ao Hospital da Mulher, tem consulta, tem cirurgia, então isso a gente vem caminhando, a gente começou lá atrás e vem caminhando sim. Eu costumo dizer que a gente não... A nossa geração, né, é uma geração que não é muito não gosta muito desse negócio de promessa. Então a gente está falando aqui de algo que foi de fato realizado, né, foi feito, que tem impactado na vida das pessoas. Então, a gente não está falando de promessa, mas aí eu queria que vocês fizessem, então, um balanço do que foi feito e o que é que vocês pensam para o futuro desses programas. A gente já entende que são muito importantes, que têm impactos individuais e coletivos, né, tanto para o indivíduo como para a sociedade, mas, focando no que foi feito, qual é o balanço que vocês fazem do programa e qual é o que vocês esperam do programa no futuro? Hoje, quando a gente olha para aqueles números, né, a gente hoje, em 1 ano e meio do programa, nós temos 24 mulheres que já iniciaram o processo de reconstrução. Né? Então, são 24 mulheres que a gente impactou positivamente.
A gente sabe também, como o Matheus falou, todo procedimento tem o seu risco, alguns precisam, às vezes, trocar, às vezes tem rejeição de prótese, de expansor, às vezes tem uma reoperação, mas 24 mulheres já iniciaram. A nossa luta hoje é continuar esse processo de reconstrução, realmente é trocar esse expansor pela prótese, a gente vem nesse processo, né, nessa luta também. E é importante que as pessoas saibam como entrar no programa, que acho que a gente não conversou. Isso, como é que eu acesso o programa? Né? Qualquer mulher do estado pode chegar no seu posto de saúde e pedir para ser encaminhada para o AMIS pelo CISREG, que é o Sistema de Regulação. Então, todas as unidades básicas de saúde conhecem o CISREG. Então, o mesmo CISREG que vai atender a minha consulta como mastologista geral também vai ser direcionada para o AMIS. Ou recorrer à equipe de saúde da mulher, da CESAL, elas também fazem essa triagem. Tá? A gente tem uma triagem, essa triagem é simplesmente para garantir menos complicações e que essa mulher realmente esteja apta para iniciar esse processo. Porque assim, nem todas, é bom destacar isso, nem sempre toda mulher que faz a mastectomia, ela tem critérios, vamos falar de uma forma que elas estão prontas para fazer a reconstrução. Eu acho que tem que destacar isso para não gerar frustração, né? Então, disseram que lançaram o programa e eu não pude. Então, é bom explicar isso. Essa triagem é justamente para isso. Elas vão entrar no programa, tá? Mesmo que naquela hora ela não tenha ainda condições, ela fica para a gente tentar... Que condições são essas, assim? O que é que diz que a paciente Primeiro, não tem condições? ela tem que ter uma liberação do oncologista dela. Por quê? Eu preciso saber se a condição base dela, que é oncológica, se o câncer dela está tratado e naquele momento não tem atividade. Então, que ela tem condição para aquilo, então, assim, que ela não vai precisar daqui a 15 dias fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia, tá? Ela tem que ter 6 meses que tenha acabado esse tratamento oncológico, seja quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, até por questões de cicatrização. Ela tem que ter, se tiver comorbidade, ou seja, se ela tiver outras doenças, essas doenças têm que estar controladas. Diabetes controlado, hipertensão controlada e o IMC. O IMC hoje realmente é um ponto de corte, é 27,5. Por quê? Restringe. Mas tem que lembrar que a obesidade, além de tudo, ela é um fator de risco, é os que eu sempre converso com elas em consulta. Antes de você pensar que o seu peso, sua obesidade está ali restringido da reconstrução, lembre-se que essa obesidade é fator de risco para a sua doença voltar. Né? Obesidade é um fator de risco para ter câncer de mama e é um fator de risco importante para o câncer recidivar, para o câncer voltar. Então, dentro do programa, elas também têm acesso a nutricionista. Então, não é que a gente vai mandar essa paciente embora, se não se enquadra, não. E elas ficam em acompanhamento comigo a cada 3 meses, dependendo de quanto peso vai precisar. Mas, se for pouco, vem antes, mas ficam para justamente a gente ficar acompanhando em conjunto e ela entrar no programa, tá? Então, esses realmente são os critérios. Atingindo, por quê? Uma cirurgia com obesidade, o risco de complicação é maior, complicação clínica, complicação de rejeição de prótese ou de expansor, né? E o risco dessa recidiva. Então, a gente tenta focar também em mudança de estilo de vida, de hábito de vida, de qualidade, para esse câncer também estar quietinho ali e realmente não retornar. Então, o impacto, o balanço que a gente vê hoje é isso. Realmente, a gente tem 24, quando a gente teve ano com 1 ou com 5 no máximo. Então, assim, destacando que teve anos que a gente fez uma cirurgia por ano de reconstrução. E agora, em um ano e meio... No ano e meio já do programa, a gente fez quantas? 24. 24. 24 mulheres, né? Sou péssimo em matemática, mas eu sei que é muita coisa. A gente já tem... É muito, né, o impacto a gente vê muito grande. E a gente agora, como eu falei, está nessa luta agora para a pandemia, atrapalhou um pouco a questão de material, essa coisa, mas estamos aí indo para acho que nos próximos meses, agosto, setembro, trocando esses expansores dessas que já começaram pela prótese e depois ir para a próxima etapa, que é a tatuagem. A tatuagem do mamilo, que a gente muito conversou, muito procurou para ver como melhor, né, pela garantir, não adianta. E lembrando que a simetrização, que é isso? É mexer na outra mama, é tentar igualar a outra mama com essa que está reconstruída. Ela acontece nessa segunda etapa. Né? Na hora que se troca o expansor pela prótese, essa mulher também tem a outra mama operada para tentar igualar, nivelar, até de tamanho, tudo isso, a altura, o máximo possível. Né? E, posteriormente, a micropigmentação de areola, né? Que é a tatuagem, comumente falada, né? Que não vai ter o relevo, mas vai ter o visual, o 3D, e o resultado é fantástico. É muito bom. Matheus, qual é o balanço que você faz do programa da AVC? O que é que você espera dele para o futuro? O que é que você... Eu acho que o programa ele é inquestionável em relação ao impacto que ele vem trazendo, né? A visibilidade também. Então, a gente tem um número, acho que do ponto de vista objetivo, a gente tem um número muito grande de atendimento. Então, cerca de 1.450 atendimentos. Então, imagine isso em 12 meses. A gente tem, como eu disse, cerca de 127 trombólises, 43 trombectomias, que são procedimentos que a gente não vai fazer
né, em qualquer lugar, você precisa de uma estrutura muito bem organizada para isso. E pacientes de todo o estado de Alagoas, a gente não está falando de Maceió, a gente está falando de Alagoas como um todo. Isso é bom destacar, né? Em Arapiraca, se eu não me engano, já tivemos 35 trombólises. Nunca tinha existido a ideia de trombólise em Arapiraca. A gente já tem 35, né? Mais ou menos. E lá nós temos uma unidade de AVC, né? Tem unidade de AVC que, da que unidade atende da paciente, Francisco, atende paciente do SUS e de convênio. Teve paciente de convênio que teve um AVC na região e a unidade de AVC mais próxima era a unidade de AVC do hospital da unidade de emergência. Isso. Então, é universal. É universal. E tem feito esse papel lá, né? Exato. Eu lembro de uns 2 ou 3 pacientes, um inclusive foi para trombectomia e depois ele foi agradecer e era convênio. Ele iria ter perdido essa oportunidade pelo próprio convênio lá, porque lá não teria esse atendimento, né? Então, a gente já teve ativação do protocolo de hospital particular de lá, porque eles não tinham um fluxo, não tinha quem avaliasse, não tinham conhecimento para poder isso dar certo. Então, a gente tem um impacto muito grande. Eu estava comentando mais cedo contigo que a gente foi convidado para poder participar do Congresso Mundial de AVC para falar sobre o programa. Então, imagine você receber o convite, que é uma brasileira, mas ela é a presidente da Sociedade Mundial de AVC, chamar a gente para poder falar do nosso programa em algo que tem o maior impacto dentro da área no mundo, né? Então, você pensar Alagoas, um estado do Nordeste, que até um ano atrás tinha um pior índice, hoje está sendo convidado para poder mostrar o que é um exemplo em relação a uma linha de cuidado. O futuro que a gente quer é uma expansão. O que é essa expansão? Alguns locais, como eu falei, a gente começou como um projeto piloto, a gente vem expandindo, hoje a gente tem mais ou menos 7 unidades de referência, só que existem 3 ainda que a gente precisa organizar, e isso daí demanda muita questão também estrutural, como não tem hospital regional ainda, enfim. Então existe essa ideia da expansão. E a gente também quer melhorar principalmente a prevenção primária e a reabilitação desses pacientes. Claro, a linha de cuidado é muito grande, é muito complexa, mas com o tempo a gente consegue encontrar os locais que a gente está com maior déficit para poder, vamos dizer assim, direcionar a nossa energia, né? Isso. Uma coisa que eu queria que a gente destacasse é que tudo isso foi possível porque a gente tem pessoas como vocês lá na gestão. A gente, às vezes, na nossa formação como profissional de saúde, a gente é muito focado na assistência, na lida direta com o paciente, mas para que essas coisas aconteçam, Francisco, elas precisam também que a gente saia da zona do conforto, porque muitas vezes a gente vai, vou dar meu plantão, na cabeça da gente é isso. Mas para que esses programas saiam, porque a gente já sabia que precisava fazer um programa de reconstrução, já sabia que a gente precisava de uma linha de cuidado, mas precisava contar com pessoas dispostas. E aí eu tive a grata felicidade de ter vocês lá com a gente, e foram vocês que fizeram e estão fazendo o programa estar ativo até hoje, né? Então eu queria de público deixar o meu agradecimento, dizer da importância que eu estou indo em algumas faculdades falar sobre gestão em saúde, que a gente, como eu falei, nosso foco como profissional nunca é a gestão. Só que uma vez uma fala do Matheus, ele falou o seguinte, que na gestão, ele estava se referindo a mim, não sei se ele vai se lembrar disso, ele disse, é um desperdício, o Ramalho está dando plantão numa UTI. A gente almoçando uma vez, ele falou isso, não sei se ele vai lembrar. Eu lembro. Ele disse, é um desperdício. Eu disse, por quê, mano? Eu pensei que ele estava até questionando a minha conduta como médico. Ele disse, é um desperdício, o Ramalho está dando plantão na UTI. Eu disse, ele disse, não, porque na UTI você se beneficia os 10 pacientes que você está lá. Quando a gente está na gestão, são mais pessoas que são beneficiadas. E aí eu trago essa fala do Matheus, que até hoje, Matheus, eu gravei na minha mente, para vocês também. Porque quando vocês estão lá fazendo isso, quantos pacientes, né, que vocês talvez nem conheçam, mas o fato de vocês estarem lá gerindo, coordenando o programa, quantos pacientes são beneficiados. Eu queria também que você destacasse a importância que é de vocês na gestão de saúde, promovendo isso. É importante para a gente, inclusive, crescer profissionalmente e como pessoa, né? Porque gerenciar conflitos, às vezes, de colegas médicos, conflitos administrativos, conflitos, dúvidas e angústias dos pacientes, né? Por exemplo, todas têm meu WhatsApp pessoal e a gente conversa. Isso, assim, é muito importante. A gente cresce muito, porque a gente não tem isso, né, na faculdade. Eu nunca aspirei assim, ser nada desse tipo. O máximo que eu era representante de sala na época de colégio, mas é importante. E eu lhe devolvo o que você me deu, né? Isso só foi possível, eu digo, com relação ao AMICE, eu só consegui fazer, vamos dizer, o que a gente fez
porque realmente tinha você, tinha Alexandre para dar o suporte, todas dando assim, inúmeras reuniões, todo o suporte logístico, todo o suporte administrativo e toda a confiança, né? Porque coordenar um programa desse, levando lapada e tudo mais, a gente, né, foi parceria realmente, então eu lhe agradeço demais. Matheus também foram mais de 2 meses de construção. Uns 3 meses. Para você acreditar na gente. De treinamento, indo nas unidades, né, treinando e construindo. E hoje eu tenho muito orgulho quando eu vejo, e eu sempre recebo esse relato. E Matheus, olha, teve uma paciente, parente minha que teve uma AVC. Aí eu pergunto, né, com curiosidade, e aí, como é que ela está agora? Porque também precisa dizer que morreu, eu vou dizer, eita, não vou nem... Mas eu pergunto, como é que está? Ele disse, não, ficou sem nenhuma sequela. Isso aí não tem noção. Eu acho que para mim, para vocês também, né? Sim. Do quanto a gente se enche de orgulho e faz tudo valer a pena. Sim. Porque como a Francisca falou, e você sabe, Matheus, é muita dor de cabeça, é muita dedicação, né? Muita dedicação mesmo, essa é a palavra, de você abdicar de alguns, como você estava falando, de alguns projetos pessoais. E aí, muitas vezes, nesses momentos com os pacientes, quando a gente sabe desses relatos, quando a gente está sendo uma luzinha disso aí. Por esse valeu a pena, né? Eu acho que é isso. Queria que vocês deixassem um recado para o pessoal que está em casa. Eu acho que a gente estourou o nosso tempo já, né? Mas eu queria agradecer, Francisca e o Matheus, pela presença de vocês aqui. Esse tema é muito importante. Eu acho que a gente precisa falar ainda mais para a população, né? Que conheça, que saiba o que realmente existe. Porque a gente aqui... Não só aqui em Alagoas, mas a gente sempre aponta muitas dificuldades. A gente sabe que a Alagoas avançou muito na saúde, mas precisa avançar ainda mais. Eu costumo dizer que a Alagoas ela precisa olhar daqui para frente. Agora chegou no nível, a gente não pode mais retroceder, do ponto de vista de saúde, de segurança. Então, a gente sabe que a gente já avançou muito nesses últimos anos na saúde, mas a gente tem um caminho ainda para seguir. Eu espero contar com vocês, né, nesse crescimento da saúde de Alagoas. Mas eu queria que você deixasse um recado para quem está em casa, para que ele, de fato, conheça o que é o programa, né, que é um programa tão importante e tem feito diferença na vida das pessoas. Né? Isso. O programa está aí, então está aberto para a população toda. Né? Quem tiver interesse, como eu falei, o agendamento, essa questão do CISREG. Então, eu acho que o mais importante é destacar isso que Alagoas pode fazer. Durante muito tempo, acho que na história todo mundo desacreditou de Alagoas. Não, a gente e todo mundo ia para fora e era super comum pegar e ir para São Paulo, digamos assim, mas que hoje a gente vê que se pode fazer. Né? Querendo fazer, organizando, não basta ter só vontade, mas tem que ter dedicação. São muitos dias que eu falo, muitos dias de luta para poucos dias de glória, mas que a gente consegue fazer em Alagoas e que a gente continue fazendo. Matheus? Isso, eu concordo. Eu não comentei em relação à sua participação, porque, né, ela estava... Então, assim, a gente tem que pensar que para isso tudo existir, precisa de gestor acima dos gestores do programa. Então, o coordenador, ele vai pegar um pequeno ponto do que é a saúde, mas você precisa de um gestor que acredite que aquele programa ou que aquela ideia, ela seja válida. Então, eu lembro que a gente teve que ficar em cima, né? Apresentou para mostrar que isso dali seria algo benéfico. Porque a gente tem que falar em custos, né? A gente enfrenta uma situação que é do subfinanciamento da saúde. Então, a gente lida no momento, agora na pandemia ainda mais, com poucos recursos. Então, você precisa priorizar. Isso. E isso tem que ficar claro para todo mundo. Então, quando a gente vai criar um novo programa, criar um novo serviço, a gente tem que pensar a relevância dele, o impacto na população e o quanto isso vai custar. Então, por isso que eu fazia aquela questão toda de dizer o seguinte, quanto é que custa, qual é o impacto, para a gente até avaliar e para mostrar, prestar conta para a sociedade. Isso. Antes era assim, nós criamos um programa que custa tanto e hoje o resultado dele é esse. Isso. Eu acho que é isso que a gente precisa. E a gente, como profissional da saúde, Francisca e Matheus, a gente precisa se envolver. Lógico que é muito mais fácil, eu sempre falava isso quando a gente estava junto, é mais fácil a gente dar lá o nosso plantão e ir para a nossa casa. Isso. Né? Era mais fácil para mim, com certeza mais fácil para vocês também. Né? Como a Francisca falou, o telefone dela não para. O Matheus, quando está lá, 24 horas resolvendo o problema do programa. Então, seria mais fácil uma outra vida, mas a gente escolheu essa. E graças a Deus que nós escolhemos essa, somos felizes por isso. E cada paciente que se recupera é uma vitória do paciente, mas é nossa também, mesmo que ele nem saiba. Isso, né? Isso. Não sabe quem está por trás, né? Porque a possibilidade disso tudo acontecer, pensando no nosso programa, né, no programa do AVC, esse é um programa que já foi pensado em outros momentos.
né? Então, é algo que já existe, a ideia. Mas a gente conseguir, foi toda uma conjuntura. Os hospitais regionais estarem prontos, as tomografias estarem lá, a gente conseguir a medicação, porque foi também essa vontade de quem estava lá, né? No seu caso, no caso você, estava Alexandre, de correr atrás dessas medicações, para todas as unidades ter a medicação para o paciente ele ser trombolizado, ele ser submetido à terapia. Então, essa vontade ela tem que permanecer. A vontade desse programa perpetuar, o AMIS perpetuar, porque a população ela vai continuar ficando doente. A população vai continuar precisando ser submetida ao tratamento do AVC, à reconstrução da mama, ao acompanhamento, porque senão a gente, no caso, retrocede. Né? É importante. Eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, então a gente vai se despedir por conta do horário, mas eu queria agradecer a presença da Francisca, do Matheus, dizer que foi um momento de recordar tudo que a gente viveu lá na secretaria, com muito orgulho, né, e também reafirmar a nossa responsabilidade para que esse programa, eu falo nossa porque vocês estão lá ainda na secretaria, uma vez sabendo da importância do programa, não deixar que isso acabe. Né? São pessoas que muitas vezes nem sabem quem é Francisca, nem sabem quem é Matheus, nem sabem quem é Ramalho, mas são pessoas que estão sendo beneficiadas e é por elas que a gente precisa estar enfrentando essas batalhas todas que Francisca falou. Então, eu queria agradecer a Francisca, queria agradecer o Matheus e eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, para quem quiser seguir lá vocês. Matheus não posta muita coisa na neurologia, não. Mas Francisca posta muita coisa da informação. Eu que agradeço, querido, para a gente estar conversando aqui. É muito importante, né? A gente continuar passando essa mensagem. Meu Instagram é @doutora-Francisca-Beltrão. Eu sempre estou lá conversando, tentando passar um pouquinho de informação, tentando mostrar principalmente a questão também da prevenção, como é que a gente diminui esse risco. No Instagram do Matheus você vai ver mais fotos dos filhos, da esposa dele, que ele basicamente reposta. Exato. Eu ainda estou me adaptando a essa questão tecnológica, eu não sou uma pessoa Eu conheço o Matheus, acho que vai um ano, né? Tem um ano que ele disse que está trabalhando. Né? Isso. Mas agora sai, vai sair. Eu tenho um em casa, sim. Não, mas é importante, eu estava conversando com a Sara, só para a gente encerrar, da importância que é a carência. Hoje a gente tem muito acesso à informação, mas muitas vezes essa informação não é de qualidade. Isso. E aí a gente sempre discute qual é o papel do médico nas redes sociais. Sim. Então, a gente não é consultar ninguém pelas redes sociais, mas passar informação de qualidade, porque as pessoas, querendo ou não, é um formato, a pessoa tem acesso com mais facilidade. Então, ter o Matheus, ter Francisca dizendo sobre o que é, alertando sobre, né, eu acho que enriquece muito, né, esse mundo virtual com informação de qualidade. Então, falando isso para estimular o Matheus, para esse, né? Para você ver, eu estou aqui tentando lembrar qual é o meu, mas se eu não me engano é @MatheusPires_Neuro. Sigam aí que ele vai publicar. Pessoal, eu queria agradecer a presença deles aqui, queria agradecer também a presença de vocês que estão nos acompanhando, mandando mensagem, mandando sugestões. E é isso, o motivo desse podcast é a gente trazer essas pessoas, trazer informação de qualidade e mostrar que é possível, sim, fazer algo de positivo, além de vontade, quando a gente quer, quando a gente tem essa vontade realmente